religiosos e que não entenderam, não ouviram o Espírito Santo e nos deixaram. Mas quem eles deixaram? Ou quem eles nunca vislumbraram, que é o problema. Nunca apoiaram o nosso projeto. Agiram de uma forma, eu diria, hipócrita, como os que trabalham conosco. Porque a hipocrisia é balançar a cabeça, mas não o coração. Hipocrisia é não falar o que tem que ser falado. Hipocrisia é não ouvir o Espírito Santo falar o que está no eu. Hipocrisia é ser politicamente correto. Falar o que precisa ser falado, mas não o que precisa ser falado mediante a orientação do Espírito Santo. Portanto, sem novo nascimento é muito complicado um relacionamento. E por isso que quem nasceu de novo tem que se relacionar com quem? Espírito Santo. Porque é muito difícil se relacionar com o mundo, com as pessoas que estão com a cabeça no mundo, porque elas não são compreendidas. Elas não compreendem. Como não compreenderam Cristo? Como não compreenderam Paulo? Bom, vamos continuar. Ou como não compreender esses preletores aí. Você fecha ou a Bíblia. Do que eles fazem. Então eles não têm por que ficar aqui. Porque eles não amam vocês. Eles não amam. Eles não... A pessoa, quando trabalha numa empresa, e essa é a visão que nós temos, ela tem que trabalhar por amar, não é a empresa, mas as pessoas que estão lá em nome de Deus, para a glória de Deus. Porque veja bem, numa empresa, a pessoa tem um dom, por exemplo, contadora, outro tem um dom, é um técnico, outro tem um outro dom, é um projetista, sei lá. Esse dom é de Deus e esse dom é para servir ao outro. A pessoa tem um dom para servir a si própria. Essa não está sendo guiada pelo Espírito Santo. Hoje, para mim, isso ficou muito simples. Por quê? Porque eu tive a revelação. Eu sempre trabalhei para os outros. E foi o que Deus me deu, o que ele achava que tinha que me dar. As pessoas acabam invejando o que Deus me deu. Por quê? Porque já não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo. Tem dons, tem pessoas que têm dons que eu não tenho. Mas ela usa os dons para se locupetar, não para servir o outro. Isso é coisa do inimigo. Então eu tento dizer todo dia, no tal do grupo do WhatsApp da advertência e orientação, as pessoas não conseguem ouvir. Quando eu falo de Deus, eu acho que põe uma mensagem, elas nem veem a mensagem. Por quê? Porque o inimigo não deixa. E me agridem, descumprem, não conseguem administrar as coisas que eu dou para administrar e pago. Agora, Deus deu tudo que Ele deu para nós, a nossa vida, nosso cabelo, tudo que nós temos, é de Deus. É para nós administrarmos. Mas administrarmos segundo a orientação dEle. E aqui no plano horizontal eu passo para as pessoas para administrar segundo a minha orientação, pago para orientar, e elas não, pago para administrar, elas não administram. Porque elas estão ali não para administrar para o outro, elas estão aí para se resolver o problema dela. Esse é o problema. É quem tem vida espiritual madura e quem não tem. O que eles fazem? Muitas vezes nós do presbitério podemos amar ser um presbítero, não serviço do presbitério. Exatamente. Do presbitério. Então, ele pode amar ficar lá
palco lá falando, etc. Mas ele tem que amar o serviço que ele está fazendo para o outro. Senão, ele não tem maturidade espiritual. É dedicar-se à igreja, fazer parte dela, conduzi-la a Cristo, orar por ela todo. E lembrar que igreja é um grupo de pessoas que nasceram de novo. Eu administro, sempre administrei, agora eu tenho revelação, como aquele grupo fosse uma igreja. Porque é espiritual. Eu não posso fazer distinção que quem não é ou quem é filho de Deus. Eu tenho que agir como todos fossem. Só que hoje eu sei que aquele ou aquele não tem maturidade espiritual, então eu tenho que cuidar mais. Não ao contrário. Que ela não consegue entender mesmo. Ela é limitada. Assim como o pastor, a figura do pastor é isso. O pastor se dedica a todo o rebanho. Não é só aquela que está mais sadia, senão aquela que não está, aquela ovelhinha que está com problema de saúde, ele tem que se dedicar mais, mas amar a todas. Todos os dias. Um presbítero que não ora pela Assembleia na qual ele serve todos os dias, ele não é um presbítero. Então, o que estamos fazendo aqui, a academia, minha pessoa, é agir como um pastor numa igreja, é um líder. O pastor é um líder. Jesus Cristo é um pastor. E ele está orientando, por isso que a cabeça tem que ser a dele. E o Espírito Santo orienta para a gente ser a imagem semelhante dele. Transformação da mente, caráter e conduta de Cristo. E é o que eu tenho que fazer também. Fazendo as coisas do dia a dia. É espiritual, sem maturidade espiritual, não tem jeito. Ele não tem cargo, ele tem título. Essa função não é uma função de título, essa é uma função de serviço. E vocês vão ver que muitos irmãos que nem são do presbitério, muitas vezes têm muita força e vida em cargo pastoral. Porque o grande pastor desta igreja só tem um, é o cabeça dela, é Cristo. E ele que concedeu uns para. Exatamente. É ele que concede. É que esses preletores, eles vêm de uma vida religiosa e eles têm uma assembleia, um grupo de pessoas. Então eles falam uma linguagem muito própria da Bíblia e da vida religiosa. E não tem nada errado nisso. Só que nós aqui temos uma formação de engenheiro civil, mas tendo um comportamento de um pastor. Porque o meu cabeça é o grande pastor Jesus Cristo. Se ele é meu cabeça, se o Espírito Santo, que habita meu coração, me leva a ser imagem e semelhança dele, eu vou amadurecendo. No entanto, que desde os 19 anos que nós nascemos de novo, mas nós não, eu nasci de novo, mas eu não tinha maturidade espiritual. Há 2 anos que a gente vem publicamente se colocando. E as pessoas entram nas nossas lives e a gente percebe, ela entra e sai. E tem muitas pessoas que trabalham conosco e mesmo a gente implorando para elas participarem das atividades, elas não participam. E querem dar certo, não vão dar certo. Porque para nós dar certo é ser filho de Deus. E depois começar um processo de aprendizado diariamente, todo dia, com o Espírito Santo. E hoje, nós estamos, nos domingos, nós estamos focando na mesa do Senhor, que é exatamente a mesa onde que Jesus Cristo reúne todos os discípulos que ele tinha na ocasião, que ele lava os pés e depois ele vai para a cruz. Tudo isso está simbolizado na mesa do Senhor, que foi o maior acontecimento de todos os tempos, onde deu condição de qualquer criatura se converter
e ressuscitar o seu espírito. E essa é a nossa função. Como que Jesus Cristo veio anunciar isso, nós estamos aqui anunciando depois de 2000 anos. Mas é a mesma coisa, espiritualmente é a mesma coisa. Com outra tecnologia, ele mal andava de jumento. Nós estamos aqui com supersônicos, rede social, mas a ideia é a mesma. É anunciar o reino. Anunciar o rei. E para as pessoas entenderem o que o rei, o que Jesus fez por nós. Não pode ter melhor amor do que o dele por cada um de nós. Só que ele precisa que nós o reconheçamos. E aí nós nascemos de novo. Então é uma questão de coração. É de amor. É uma forma de ressuscitar o nosso espírito que estava mortificado. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nele,